Graça e paz, igreja, novamente com mais uma videoaula da nossa EBD em casa. E dessa vez vamos trabalhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muito interessante a gente buscar algumas informações adicionais para que você possa, quando fizer a leitura da carta, compreender um pouco mais, com mais informações, e aí vai fazer sentido muita coisa que você possa vir a ler, ok? Então, estejamos conosco, mais uma vez, com mais uma EBD em casa. É importante a gente lembrar que quando a gente faz o estudo da primeira carta aos Coríntios, é importante, e todo livro, principalmente todo livro da Bíblia, é importante você conhecer o contexto histórico. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer isso, né? A pretensão da gente com esse estudo é tirar 3 lições, embora tenham muitas, mas extrair 3 lições para que você possa levar para a sua vida. Mas é importante você fazer um pouco o estudo do conhecimento, do contexto histórico da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que nós podemos elencar 4 características, entre tantas, mais 4 características fundamentais que vai fazer sentido na leitura da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira delas é que Corinto era dominada pelo templo de Afrodite, que existia na região uma imoralidade e libertinagem sexual, que era próxima de Atenas e que tinha a questão do orgulho intelectual. Vamos esmiuçar isso para você entender. Cada cidade grega, ela tem assim uma ideia de trazer para si um deus ou uma deusa que servia como o protetor da cidade. Então tem cidade que ela é oferecida e tida com a proteção do deus Apolo, do deus Éolo, da deusa Afrodite, né, como é o caso de Corinto e entre tantos. Então, no caso de Corinto, toda a religiosidade e toda a conduta social, ela é regida pelas características da deusa Afrodite. Então, deusa Afrodite, ela é a deusa do amor, a deusa da sexualidade, a deusa do sexo, vamos dizer assim, né? Então, a cidade tem esse viés de comportamento de comportamento social, vamos dizer assim, e que influencia demais na vida das pessoas. E por causa disso, é que se enxerga muita imoralidade e muita libertinagem sexual. Em que aspecto, por exemplo? Bom, sob o nosso ponto de vista cristão, obviamente. Então, reza a lenda que quando de tempos em tempos, ou a cada semana, ou a cada final de tarde, isso é muito controverso, as sacerdotisas do templo de Afrodite, elas saíam pela cidade e vendiam seus corpos. Com 2 finalidades, né? A primeira é trazer dinheiro para o templo, e a segunda é propagar essa ideia de que fazendo esse tipo de ação, fazendo esse tipo de atividade, elas estariam agradando a deusa Afrodite. As mulheres da cidade, por sua vez, não sendo sacerdotisa, mas pensando que estariam agradando a deusa Afrodite, também tinham dentro de si a ideia de que se ela se relacionasse com outras pessoas, obviamente estaria também agradando a deusa Afrodite. Os homens, por sua vez, também, porque tinham suas mulheres, mas aí tinham as sacerdotisas, e aí saíam com outras. Enfim, era um balaio de gato sem tamanho, apenas para agradar a deusa Afrodite. Estranho. Então, a imoralidade e a libertinagem sexual está exatamente linkada com a ideia de que estariam agradando a deusa Afrodite. Mas, enfim. O segundo ponto, o desdobramento disso, é a questão que Corinto, sendo uma cidade grega, era próxima de Atenas. E Atenas era uma cidade que preservava e valorizava o conhecimento intelectual. Então, os coríntios eles tinham orgulho de dizer que a cidade era eivada de conteúdo intelectual, que as pessoas tinham essa prática, tal como em Atenas. O problema é que Atenas tinha essa característica também, e que
por ter essa característica, as pessoas achavam que para se conhecer tem que ter um mestre, para se conhecer tem que ter um líder. Então isso é muito comum quando você faz o estudo da história da filosofia, que tem os seguidores de Sócrates, os seguidores de Aristóteles, os seguidores de Platão, né? E cada qual fundou a sua escola, né? E tinha o mestre. Então eles viam a pessoa, o homem, aquela pessoa com um conhecimento tão grande que cultuavam eles como mestre. Guarda essa informação, porque o desdobramento disso é também importante na resposta que Paulo dá em sua carta para os coríntios, né? Então veja, como que era a formação de Corinto? Tinha a questão do templo de Afrodite e tinha a questão do conhecimento intelectual, né? E o conhecimento intelectual demandava a existência de uma pessoa conhecedora de todas as coisas, que criavam então os seus discípulos e orientavam eles em todos os aspectos. Muito bem. E aí, o templo de Afrodite era o norteador disso tudo. Baseado nisso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a primeira lição que a gente tira é: toda a inteligência humana é só uma representação muito pequena da sabedoria divina. Por que nós vamos chegar nesse ponto? Por que nós tiramos essa lição? Que todo conhecimento é só uma representação muito pequena da sabedoria divina. Por que nós vamos falar isso? Porque Paulo já começa a desconstruir os argumentos da cultura de Corinto para começar a construir uma cultura nova. E essa conclusão a gente tira desse trecho aqui, da primeira carta, então, no capítulo 3, nos versículos de 5 a 9, quando Paulo diz assim na carta: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Instrumentos, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E por que Paulo escreve isso? Lembra que nós falamos que os coríntios carregavam ainda um pouco da cultura grega, né? E tinham nessa questão do conhecimento a necessidade de ter um líder. Então a igreja em Corinto já estava começando a se dividir. Por quê? Porque uns acreditavam que o seu líder, que o seu mentor deveria ser Apolo, outros que deveria ser Paulo. E tinha uma terceira via, embora não esteja citada aí, que achava que era Pedro. E muitos estiveram lá no Pentecostes, muitos vieram e escutaram o discurso de Pedro. Então, existia dentro da igreja pessoas que, ao invés de olhar para o Senhor Jesus, olhavam para os seus mentores. E aí Paulo vem dizer: não, cada um faz o seu trabalho, mas quem faz crescer é o Senhor. Um planta, um rega, mas o crescimento ele é um movimento que o Senhor promove. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que você não tem que olhar para homens, porque são apenas instrumentos que Deus usa para que a igreja cresça. E dessa ideia de que um planta e um rega, mas que Deus é quem faz crescer, essa é a essência do que ele vai falar mais adiante, lá na frente, quando ele fala de dons. Lá no capítulo 12, ele vai falar de dons, de diversidade, mas guardem que nós vamos chegar lá. O importante é você entender que Paulo já está desconstruindo a cultura da cidade de Corinto, que foi trazida para dentro da igreja de Cristo, para implantar então o verdadeiro norte, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, né? Ele está tirando do homem a referência, como faziam os gregos, os atenienses, os coríntios, enfim. A cidade que se lançava na intelectualidade, ela tinha necessidade de ter um líder.
Como tinham os sofistas, que ao invés de... que era a grande bronca de Sócrates, os sofistas são parentes, né? Os sofistas, eles vendiam conhecimento, e Sócrates achava que não precisava vender, que se dava de graça, mas enfim. Eles tinham a necessidade de ter um líder. E aí a igreja começou a se dividir nesse ponto. E Paulo veio para juntar de novo, dizendo, não, eu também não sou nada. Por isso vem então a máxima, vou voltar um pouquinho, da primeira lição, que toda a inteligência humana é só uma representação muito pequena da sabedoria divina. E Paulo exatamente faz isso. Ele diz que o que faz crescer é o próprio Deus. Certo? A segunda lição, a importância do discipulado. Paulo, então, o que ele faz quando ele trabalha a questão do discipulado? Ele também continua esse processo de desconstrução da cultura pagã dos coríntios, que influencia, que estava influenciando, ou pelo menos assim, que os novos convertidos, eles não estavam deixando de lado, eles estavam trazendo consigo. Então, Paulo tem essa necessidade de desconstruir para criar um novo movimento. Então, se você pegar no capítulo 7, no versículo 4, você pode até dar uma pausa para ler. Paulo vai trabalhar assim a questão de que a mulher não tem a autonomia sobre o seu corpo e o homem também não tem autonomia sobre o seu corpo. Ele não é o dono do seu corpo, mas a mulher. E a mulher não é dona do seu corpo, mas o homem. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo é machista? Porque Paulo é sexista? Não. Porque Paulo está dizendo o seguinte, você não precisa andar de galho em galho. Você não precisa esperar as deusas, as sacerdotisas do templo saírem para fazer aquela confusão. Você não precisa disso para agradar a Deus algum. Basta você ser de um homem e você ser de uma mulher. Basta você... o que Paulo quer dizer é que, quando ele fala de que a mulher não é dona do seu corpo, mas o homem, ou o homem não é dono do seu corpo, mas a mulher, ele não está querendo impor uma regra machista ou extremamente feminista. Muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte, você não precisa sair por aí querendo agradar a deusa Afrodite, se relacionando com todas as pessoas, nesse mundo de libertinagem, porque você apenas precisa agradar ao nosso Senhor. E o Senhor não precisa desses agrados libertinosos. Né? E se você parar para pensar nos dias de hoje, quando a pessoa fala assim, ó, meu corpo, minhas regras, é praticamente a realidade de Corinto na época da primeira carta de Paulo. Né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu aborto, eu não sei o que, eu mutilo, meu corpo, minhas regras. Não, você não tem que fazer, não tem essa autonomia, você não tem essa... Por quê? Porque você não precisa... quando você faz esse tipo de coisa, você está querendo se agradar, você está querendo agradar a qualquer coisa, menos ao próprio Senhor. Então, Paulo ele desconstrói nesse sentido. Né? Da mesma forma, se você for lá no capítulo 9, no versículo 14, pode dar uma pausinha para ler e retomar a aula, ele vai dizer alguma coisa no sentido de que você não precisa, não basta você conhecer o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. E aí vem a grande questão, que também é uma desconstrução da cultura. Porque lá as pessoas se achavam, então vem a questão do orgulho intelectual, elas se achavam assim, conhecedoras de tudo. Então agora sim, eu sou melhor porque eu estou conhecendo, mas não está vivendo. Né? Eu sei que isso é bom, eu sei que isso não é bom, mas continua fazendo a coisa errada. Você não está vivendo aquilo que de bom você conhece. Então, Paulo, a partir do Evangelho, a partir da questão do Evangelho, ele diz assim, não basta conhecer. Então ele diz para os convertidos, ok, vocês conheceram, mas agora está na hora de viver. Então ele dá um norte diferente daquele tipo de vida que os coríntios normalmente faziam, porque se eles conhecessem, para eles bastavam conhecer. Mas não, isso não basta, tem que viver o Evangelho. Né? Tem que amar, tem que... Enfim, você tem que viver. Como quem diz assim,
Não adianta você me dizer que conhece, que qualquer pessoa pode conhecer. Repetir palavras, aí vão bem de forma bem grotesca, repetir palavras até o papagaio repete. Mas e viver a palavra? Essa é a diferença. Paulo está querendo trabalhar isso, né? E aí, se você colocar, por exemplo, e lá no capítulo 10, então tudo isso é discipulado de Paulo. Paulo está discipulando os cristãos, os convertidos gregos, né? Então, se você buscar o capítulo 10, ele vai trabalhar exatamente essa questão de abandonar a idolatria, fugir da idolatria, mas buscar o bem comum, né? Se você, por exemplo, no próprio capítulo 10 e for lá no versículo 23, ele vai dizer exatamente isso, que tudo é permitido, mas não convém. Então veja, o que era a realidade de Corinto? Exatamente essa, eles faziam o que queriam, mas convém, né? E aí quando você coloca em prática aquilo que ele já tinha falado antes, de viver o Evangelho, aí você vai realmente ter essa convicção de que você pode qualquer coisa, mas não convém. Né? Convém fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a diferença. Né? E aí no capítulo 12, ele vai trabalhar a diversidade de dons. Aí veja, lembra lá antes, quando ele diz assim, que um planta, outro rega, mas o Senhor faz crescer, é que cada um tem uma atividade a ser exercida para engrandecer o nome do Senhor. Então, quando ele fala em diversidade de dons, no capítulo 12, ele está exatamente fazendo isso. Nós somos parte de um corpo. Então, nós temos uma espécie de interdependência. Não é uma parte do corpo melhor do que a outra, mas todos são importantes para o Senhor. Todos são importantes para o corpo. Todos trabalhando bem vai transformar um corpo saudável. E aí, partindo do princípio lá atrás de que Paulo fala que um rega, o outro planta, um outro rega, e Deus faz crescer, assim é com essa diversidade de dons. Todos têm dons que podem ser colocados a serviço do corpo, mas todos têm a mesma importância. Um planta, o outro rega. Isso que Paulo quer dizer, então, quando ele também traz para dentro dessa nova cultura a informação de que um pode fazer uma coisa diferente do outro, todos têm a mesma importância porque todos visam a edificação da igreja, do corpo, a edificação de Cristo, né, de Jesus. Então, essa é a ideia que Paulo coloca. Só que no 13 ele diz assim, só que o mais importante é o amor. Olha só, mas é o amor verdadeiro. E não essa coisa que a gente está vendo hoje em dia, assim, que fala em amor para justificar qualquer coisa, né? Qualquer pecado. Então, Paulo faz esse movimento de desconstruir a cultura pagã dos coríntios, né? O que se vivia lá. Ele começa a colocar argumentos cristãos para justificar a mudança de conduta, para inserir uma nova cultura naqueles gregos que se convertem. Depois ele diz que todos são importantes, mas ele diz que mais importante do que isso é o amor. Então ele traz aquilo que seria o egoísmo, porque eu conheço, eu sei, né, da cultura em Corinto, eu sei, eu sou importante, o importante é que eu estou conhecendo, estou buscando, eu tenho o meu mestre. E aí Paulo vai desconstruindo tudo isso. E ele diz assim, que tudo que você tem que viver. E o que você vive, você tem dons. E o seu dom é colocado a serviço da evangelização. E todos têm dons que pesam na mesma balança. E que o mais importante de tudo é o amor. Não importa qual o seu dom, não importa o que você faz, o importante é que você ame e tenha apenas um mestre, apenas um mentor, mas assim, aquele que vai te abastecer de informação, de conhecimento
e que vai fazer você viver de uma forma diferente é um só. E como que você agrada a Ele? Vivendo aquilo que Ele pregou um dia, né? Mas o que é mais importante é que o nosso Deus se fez carne, viveu entre nós, foi de certa, assim, palpável, se fez homem, né? Esteve em contato conosco enquanto homem, né? Passou a lição. É diferente do que se vivia em Corinto e em todas as cidades gregas. O Deus, ele é abstrato. O Deus, ele não teve contato com nenhum humano, ele não veio pregar, ele não veio falar. Ele é abstrato, apenas abstrato, né? E nós temos um Deus concreto. Essa é a diferença, certo? E por fim, para a gente não se estender muito, porque a ideia é fazer a coisa bem rápida, né? Poucas lições, vem a terceira lição, que é exatamente lá no finalzinho, no capítulo 16, no versículo 13, estejam vigilantes, mantenham-se na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, veja, por que Paulo diz isso? Porque existia uma pressão muito forte cultural, até porque a cidade de Corinto tinha essa coisa muito forte dentro do convívio social, que era, então, a influência da deusa Afrodite e a extrema intelectualidade, que trazia um pouco de egoísmo, né? Para a vaidade humana, inclusive. Eu conheço, né? O conhecimento não é nada, Paulo já disse, mas Paulo diz assim que diante de tudo isso você precisa então manter firme, né? Então vigilante, certo? Manter então vigilantes, mantenham-se na fé, como é que diz ali? Sejam homens de coragem, sejam fortes. Agora, esse negócio de sejam homens de coragem, sejam fortes, não é de Paulo, né? Se a gente for parar para pensar, veja como Paulo usa. Então ele não apenas fala, mas ele vive, ele usa o que um dia já foi escrito para também orientar, para também discipular os convertidos lá de Corinto. Porque quem é que usa essas palavras? Sejam homens de coragem, sejam fortes. O próprio Deus. Quando ele fala para Josué, lembra? Quando ele fala para Josué, ele diz o quê? Seja forte e corajoso. Seja firme, seja forte e seja corajoso. Deus repetia isso algumas vezes quando falava com Josué. E o que Paulo fala para os convertidos? Também, força e coragem. Sejam fortes, sejam corajosos. E o corajoso, a gente um dia já falou, a coragem é o agir com o coração. Mas agir com o coração por testemunho, né? Porque quando fala com agir com coragem, agir com o coração, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando de agir com fé. Olha só que Paulo usa. Paulo vai lá no Antigo Testamento e busca as palavras do Senhor para discipular os convertidos em Corinto. Muito interessante isso. Pode passar desapercebido, mas a gente precisa sempre fazer o link entre Novo e Antigo Testamento. Exatamente porque não se pode pensar nada isolado entre eles. Eles não são autônomos, eles são interdependentes. E Paulo faz isso quando ele orienta. Sejam vigilantes, mantenham-se na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Muito interessante. E com isso a gente encerra, né, a nossa aulinha, a nossa videoaula, a nossa EBD em casa, pedindo assim que Deus abençoe a nossa vida, pedindo que Deus abençoe todos nesse período de pandemia, que o Senhor possa colocar a mão sobre o nosso país e afastar, né, dar coragem para as pessoas, que as pessoas possam ser fortes, corajosas, né, e manter-se firme na fé. Então, essa terceira lição ela nos serve muito para esse período em que nós estamos vivendo de pandemia. Certo? Forte abraço e fique com Deus.